Bom, eu sou o diácono Julian, tenho 29 anos e atualmente estou desempenhando meu ministério lá no Santuário São Judas Tadeu, Central Park, aqui em Sorocaba, junto com o Padre Flávio, o Padre Wilson e o diácono Emerson, que é o nosso diácono permanente lá, né? Então, estamos dividindo as tarefas diaconais lá no santuário. E, bom, a minha vocação, na verdade, ela surge desde criança, né? Meus pais sempre me levaram na igreja, sempre me incentivaram a participar, embora quando eu era criança eu não gostava muito de ir na igreja, eu achava meio chato, eu queria ficar em casa jogando videogame, mas os pais... Padrão. Criança que gostava disso, né? Jogar o Nintendo. Sim, sim. Né? Que era o videogame da época lá. Talvez alguns que estejam aqui nos bastidores nem saibam o que é um Nintendo. Né? Os caras nasceram em 2000, mano. Exatamente, tá do PlayStation 2 pra frente. Né? Mas enfim, existia um videogame chamado Nintendo, quadradão, sim. Você soprava fita? Exatamente, aqui soprar fita, pra pegar e tal. Nostalgia. E aí, meus pais sempre me levaram pra igreja, sempre me incentivaram aí. Aí eu comecei a pegar gosto mesmo, a participar, quando eu fui chamado para ser coroinha. Daí, depois disso, eu nunca mais parei, né? Interessante. Fui coroinha, depois fui acólito, catequista, do grupo de jovens, coordenador do grupo de jovens depois, coordenador do setor de juventude, enfim. Fiz de tudo um pouco, né? Na paróquia. E aquele negócio, né? Você é coroinha, todo mundo fica vendo você perto do padre, todo mundo fala, você tem cara de padre, cara de padre, cara de padre. E até hoje... O que é a cara de padre? Então, exatamente. O que é a cara de padre? Eu tô há 1 mês e meio de ser ordenado padre, até hoje eu não descobri o que é a tal da cara de padre. Mas todo mundo falava que tinha, né? E aí eu comecei tanto a ouvir isso, eu comecei a me convencer que, de fato, talvez eu tivesse mesmo cara de padre. Todo mundo falava isso, né? E aí eu fui xeretando o que era o ministério, né? Nessa época eu tinha uns 12 anos, e eu conversava muito com o meu pároco, na época era o Padre Edson, né? E para saber o que um padre fazia, qual que era a rotina de um padre e tal, porque eu via ele no sábado só, né? Quando era a missa na minha comunidade. E aí eu imaginava, falei, não, eu só vejo ele uma vez na semana, deve fazer outras coisas, né? Não é só a missa que ele reza no final de semana. E aí eu fui conversando com ele para entender e tal. E aí fui admirando o sacerdócio, né, nessa época. Só que depois a vida acabou me levando para outros rumos. Eu comecei a namorar, comecei a fazer faculdade, terminei o ensino médio, comecei a fazer faculdade, tudo mais, e larguei mão desse negócio de pensar em ser padre, né? Mas, né, como Deus não desiste. A vida é uma caixinha de surpresa. Exatamente, lá estava uma bela manhã de sol. Juliano, no ano de 2013, no retiro lá, não dá para eu contar toda a experiência que eu tive no retiro, senão o podcast daria mais tempo. Mas aí, em 2013, eu senti novamente esse chamado e me senti chamado a uma decisão meio radical, assim, né? Eu estava no 3º ano da faculdade. E aí eu me senti chamado a abandonar tudo naquele momento, a deixar tudo que eu estava fazendo e para entrar para o seminário, para fazer os convívios e tudo mais. E foi uma experiência tão forte, assim, eu sentia que aquela era, de fato, a vontade de Deus mesmo, e tinha que ser naquele momento, né? E aí eu peguei e fiz como eu senti que Deus me chamava a fazer, né? Abandonei tudo mesmo, tranquei faculdade e tudo, fui fazer convívio. Isso em 2013, né? Aí, em 2014, entramos no seminário e cá estamos nós aqui há 1 mês e meio. Da ordenação.